Olá pessoal, como é que estão as coisas? Como é que estão esses dias em que a vida pediu que a gente pisasse um pouquinho no freio, né? A gente estava correndo demais, né, gente? A gente tem que diminuir um pouco a marcha para a gente poder repensar e rever a maneira com que a gente tem conduzido as nossas vidas. Pena que para a gente entrar nesse tipo de situação, né, tem que existir um vírus, coronavírus. Mas está tudo bem. Nós vamos sair dessa, como sempre saímos de outras coisas, né? E vamos sair melhores, enfim, a vida continua. E eu espero que esse nosso bate-papo encontre vocês todos saudáveis, bem, atentos a todas essas situações que têm nos visitado e procurado a maneira de vocês poder assimilar o que tudo isso tem a nos dizer. Bom, o nosso programa Calunga Responde. Como sempre, eu sempre conto uma historinha, né? Como sempre, eu sempre conto uma historinha, também ficou difícil. Mas, como sempre, eu conto uma história que aconteceu comigo, com o Robson, enfim, nesses anos todos. E eu vou contar uma que é bastante interessante, que é quando, logo no início das nossas atividades, eu e Robson, a gente morávamos num bairro de periferia aqui de Belo Horizonte, e a condição financeira não estava lá muito boa, como nunca esteve, diga-se de verdade. Agora está melhorzinha. Mas enfim, e eu tinha que usar a minha criatividade, aquela coisa toda, para a gente poder passar por isso de uma maneira não tão complicada assim. Se bem que a gente fazia piada de tudo, ria de tudo. E aí, nós morávamos num prédiozinho e bem em frente ao nosso prédio tinha um orelhão. Sabem que é orelhão ainda, né, gente? Aquele telefone, que era Telemig, aquele telefone público. Não tinha celular e a gente não tinha telefone fixo. E a gente utilizava aquele orelhão, por ele estar na porta da nossa casa, como um orelhão nosso telefone. Então, Robson me liga, né? Eu desço lá para o nosso celular, para o nosso orelhão particular. E Robson, então, atende o Robson, tô indo para casa, que não sei o quê. E aí ele me pergunta o que nós teríamos para jantar. E eu falei com ele que nós teríamos comida japonesa. E ele falou, nossa, comida japonesa, como é que você conseguiu isso? Eu falei, eu sou uma pessoa antenada, consigo quase tudo na vida. Mas qual é o cardápio? Eu falei, comida japonesa, arroz. Arroz branco. Era a única coisa que a gente tinha para jantar naquele dia. E aí, ele chegou, a gente comeu arroz puro, não tinha nem ovo, não tinha nada, mas assim, comemos uma comida internacional, uma comida japonesa. É isso aí. Ai. Bom, então agora eu vou me preparar, me colocar à disposição, porque o Calunga já está aqui, né? E o programa é dele, ele sempre gosta de me lembrar disso. E você não saia daí não, que daqui a pouco eu volto, tá bom? Fiquem aí. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. É uma alegria estar com vocês mais uma vez no programa que leva meu nome, Calunga Responde. Espero encontrá-los todos bem diante desses dias um tanto quanto mais desafiadores. E vamos lá, a primeira pergunta dessa noite. Graças a Deus. Então, Calunga, o Antônio Augusto pergunta: gostaria de saber qual a visão dos espíritos com relação à síndrome do pânico, crises de ansiedade e a relação disso com os processos mediúnicos. A mim, não me parece uma enfermidade apenas do corpo e com raízes do lado físico. Tenho a impressão de que nesses momentos ocorre um turbilhão de ideias, como se tivesse contato com a eletricidade ou conectado a muitas mentes desalinhadas. Isso procede? Tem algum estudo nesse sentido por aí? Essas são as doenças do século, né? A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, são fenômenos, são epidemias, pandemias
que estão presentes na dimensão onde vocês habitam, a dimensão física, e que chegam até nós em função dos desajustes de espíritos recém-desencarnados e também em seres em processos de desdobramento pelo fenômeno do sono que aportam em nossas cidades e cidadelas e colônias, trazendo esses distúrbios, né, psíquicos, emocionais e espirituais. É claro que nós precisaríamos de muito mais tempo para podermos destrinchar esse conteúdo que é bastante importante e que hoje sem sombra de dúvida, um dos maiores fantasmas da sociedade humana como um todo. Para que nós pudéssemos fazer um ligeiro comentário dessas síndromes e dessas inquietações da alma e dessas perturbações energéticas e psíquicas, é importante que a gente comece a observar os distúrbios da sociedade como um todo. Hoje, o processo na qual muitos de vocês encarnados estão mergulhados é num processo que nós chamamos, os espíritos, de autoextermínio, porque guardam uma ligação, uma proximidade muito grande com a controvérsia que geralmente abre as portas para o desequilíbrio no que diz respeito à sua relação, à relação de vocês com vocês mesmos. Uma sociedade competitiva que desconhece as diferenças e tenta igualar as capacidades de quem quer que seja, não entendendo que cada indivíduo tem em si um potencial diferente e é nesse aspecto que se deve construir uma sociedade sadia. Ao contrário, horizontaliza esse processo e cria um estado de competição constante que dá início a esse processo de ansiedade e síndromes diversas. E esse processo de competição já começa desde o momento da infância, quando a criança é colocada nos bancos das escolas e ali elas são educadas, elas são doutrinadas a serem o melhor dos melhores. Não se admite fracasso e não se estabelece, inclusive, uma normativa para que o indivíduo entenda que o fracasso ele é inerente às tentativas. Fracassa-se porque se tenta, alcança sucesso porque também se tenta. Então, essa educação competitiva que desvaloriza o indivíduo como indivíduo, mas o massifica e o torna uma massa de manobra com o objetivo de estabelecer que o sucesso é a ascensão temporal de tudo aquilo que o mundo de transitoriedade como o planeta Terra tem a oferecer. No instante em que esse dinamismo enlouquecido, desvairado, vai encontrando com naturalidade os empecilhos para que ele se fundamente com uma possibilidade de vida saudável, nascem as inquietações da alma. Nenhum ser é criado pelo o ser divino, por Deus, para uma competição infinita. A reencarnação não é a porta, o grid de largada para uma corrida tresloucada rumo a sucessos temporais. A reencarnação, a possibilidade de nós todos termos alguns momentos no mundo físico é para desenvolver as nossas características como seres espirituais e instrumentalizá-las enquanto no mundo físico para promover o progresso comum, porque entende-se que renascer
Fazer parte de uma sociedade é tornar-se um veículo de promoção social, de promoção comunitária. E essa promoção social comunitária, que não tem nenhum aspecto competitivo dentro do que é apresentado na sociedade atual, ergue o indivíduo a um patamar de satisfação, mas satisfação genuína, porque entende-se que ele é o promotor, o agente de transformação desse conteúdo. Ao contrário, se entrega a um processo de competição individual, tentando ressaltar de maneira fictícia os valores que os fazem destacados na sociedade, cria-se intimamente e inconscientemente um estado de insatisfação em desequilíbrio. E por que eu coloco um estado de insatisfação em desequilíbrio? Porque a insatisfação com equilíbrio, ela é um elemento saudável. Nós só chegamos até aqui e temos um horizonte vasto para percorrer porque somos seres insatisfeitos, seres necessitados de mais, de saber mais, de descobrir mais, de se envolver mais, de se instrumentalizar mais. É para isso que se renasce. Ao contrário, quando essa insatisfação se torna doentia, competitiva, ao ponto de individualizar o ser, para que ele se sinta o centro do universo, e sendo o centro do universo, ele manda e desmanda, começa então a nascer o vírus dessa insatisfação incontida e descontrolada, que abre então a vertente para os maiores fantasmas da alma, ou os monstros da alma, que são os sentimentos de insatisfação doentia e totalmente incapacitada de ser saciada, o medo de ser ultrapassado, que se denomina o pânico, né? A síndrome do pânico nada mais é do que a incerteza de ter a condição de se manter no ápice daquilo que se chama conquista, né? É isso, é o pânico, é o entendimento de que você é um ser que vai ruir, porque nós somos seres com essa característica, estamos no processo de construção, e educados, doutrinados ao contrário, a partir do momento em que essa realidade começa a ser apresentada para nós, vem o pânico, não é? E o pânico é justamente esse sentimento de desejar afastar-se da sociedade, porque a sociedade ela se apresenta aos olhos daquele que vive essa síndrome como o inimigo maior. Agora, olha que interessante essa incoerência. O indivíduo quer se destacar dentro dessa corrida enlouquecida por uma vida debaixo dos holofotes, mas ao mesmo tempo ele tem medo dessa sociedade. Então, é um processo, é uma guerra íntima que só vence a síndrome do pânico aquele que começa a promover um entendimento do que realmente são as suas reais conquistas. Por isso que essa característica, ela passa não só pelas questões emocionais, mas ela também vai para as questões espirituais, porque o indivíduo vai começar a ter algumas das suas conquistas em níveis rasos, até mesmo de outras existências, sendo colocadas em xeque. E isso é uma derrocata que leva aos estados de depressão. E quanto mais profundo esse estado de depressão, maior é a autonegação das conquistas oriundas dos seus esforços nessa mesma existência e em existências passadas, mesmo que ele não tenha entendimento e percepção delas. As chamadas ideias inatas, né? Aquelas que são nascentes em função de situações presentes, mas que foram alicerçadas em conteúdos passados, elas são amortecidas, acobertadas, embrulhadas dentro desse
desse manto de insatisfação consigo mesmo e descrença nos seus valores, e o indivíduo se torna, dentro daquilo que vocês apresentam na linguagem social, apático, distante da sociedade, distante de si, e mergulha cada vez mais num processo de autoescurecimento de valores que o fazem merecedor de estar ali inserido dentro dessa atual existência, vivendo as experiências que lhe são peculiares. Essa educação competitiva, que, como eu disse, tem início lá na tenra idade e os conduzem até as idades maduras, até o momento em se despedirem do corpo físico, é sim a promotora, é aquela que sustenta, aquela que alimenta, é aquela que faz nascer essas enfermidades de alma e essas enfermidades do espírito. E esse contexto, ele não deixa de existir no instante em que vocês deixam na Terra o corpo físico. Ao contrário, eles chegam até as nossas cidades, até os nossos hospitais e clínicas psiquiátricas. E se vocês pudessem ver com que densidade e senso de obscuridade com que o indivíduo retorna à pátria espiritual, vocês se tornariam um tanto quanto mais atenciosos para consigo mesmos, no sentido de não ceder a esses convites de disparar numa corrida louca em direção ao sucesso, né? Ao esplendor de uma carreira, de alguma coisa que os colocasse num patamar acima dos outros. É uma situação que constrange, inibe inclusive os conceitos que a espiritualidade, que os terapeutas da espiritualidade objetivam passar para essas pessoas, exigem terapias drásticas, algumas delas terapias coletivas, para romper, quebrar com essa casca, né, de elementos autodestrutivos, com os quais o indivíduo foi se nutrindo no decorrer da sua existência no mundo físico. Muitos deles, no desencarne, despencam dos seus pedestais e caem nos lamaçais das suas próprias inconsequências. E retirá-los dali não é simples fato desejar. Não. Existe toda uma movimentação de... Olha, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Numa movimentação de espera. Mas como, Calunga? Uma movimentação de espera? Como é que é isso? Sim, existe toda uma movimentação de recursos emocionais, psicológicos, tecnológicos, energéticos. Movimenta-se um manancial de elementos de aguardo. Espera. Até o momento em que ele dê um lampejo de despertamento. E é nesse lampejo que a gente o retira dessa estrutura criada e mantida por ele na dimensão física e na dimensão espiritual, pelo fenômeno do desencarne. E retirado dali, eu vou dar um exemplo para poder ser mais didático. Depois de vários banhos, para dizer assim, que eu não vou ter uma outra terminologia para apresentar para vocês, para a retirada desses cascões, né, nós encontrarmos o indivíduo, que geralmente está num estado miserável, né, circunscrito, diminuído, limitado, e a partir daí elaborarmos, eu digo elaborarmos porque eu faço parte de uma equipe que trabalha com essas características também, uma terapêutica específica para aquele ser, de forma que ele comece, ele por ele mesmo, a desenvolver essas características que vão libertá-lo dessa situação. Então,
vocês que estão me ouvindo agora, estão aí num tempo mais reduzido, né? Em velocidade, às vezes circunscritos aos seus lares, repensem. Sucesso não é estar no topo do topo, seja em que circunstância for. Sucesso é êxito nas suas empreitadas de se fazer uma pessoa melhor. Porque se tornando uma pessoa melhor, automaticamente você vai descortinar ao seu derredor o que lhe seja de mais interessante, promissor e que agregue em você a possibilidade de ser um agente de transformação da coletividade. E dessa maneira, transformando a coletividade, você automaticamente também se transforma. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.